Tudo começa com uma briga entre um cara e uns caras chatos. E aí a gente vê que uma pessoa misteriosa teve pena dele e deu um suco pra ele, saindo correndo em seguida. Um ano depois, a gente conhece a Nao, uma menina do ensino médio bem quietinha. Um dia na escola, ela presencia uma briga entre uns caras e um cara de cabelo vermelho chamado Taiga. Aí, durante a confusão, o Taiga acaba caindo em cima da Nao, um momento bem constrangedor que deixou a Nao pensando bastante. Em outra cena, na sala de aula, algumas colegas começam a zoar a Nao, mas a Kaio, uma outra menina, a defende. De repente, o Taiga entra na sala, todo mundo se cala na frente dele e ele manda a Nao se encontrar com ele atrás da escola. Quando ele vai embora, todo mundo fica sussurrando sobre ele porque ele é tipo o bad boy da escola. Aí, na hora marcada, os dois se encontram atrás da escola e, para surpresa de todos, o bad boy dá um buquê de flores para ela, dizendo que quer casar com ela. A Nao não quer, porque não gosta de delinquentes, mas acaba aceitando por medo. Depois, ela vai para a cafeteria do tio dela, o Sou. A gente descobre que ele cuidou da Nao depois que os pais dela morreram. Ela não é apaixonada pelo tio não. No dia seguinte, quando ela está saindo para a escola pensando em como se livrar do Taiga, ele já está esperando na frente da casa dela. Mas espera um pouco, só não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos resumos. Continuando, na escola, todo mundo fica chocado de ver os dois juntos, a garota tímida e o bad boy. Aí, eles se sentam no pátio e o Taiga come o lanche que ela preparou para ele. Ela diz que está delicioso e conta que o sonho dela é ser chefe. O Taiga diz que está feliz por ela ter um sonho, mas não entende por que ele se interessou por ela. Então ele confessa que realmente gosta dela, que sempre gostou e que só ela importa para ele. Ela fica pensando bastante nisso enquanto eles caminham juntos. No dia seguinte, ela é zoada de novo pelas colegas, mas a Kaio a defende de novo, mesmo que não pareça ser amiga da Nao. Parece que ela só não gosta de ver as pessoas falando sem saber. Quando a Nao chega em casa, vê o tio dela falando com uma mulher. Ela fica com ciúmes, claro, mas depois de ver umas fotos na casa, descobre que a mulher era uma colega de trabalho antiga do tio. Ela entende o esforço que ele fez para abrir a cafeteria e ter mais tempo para ela, já que ele teve que largar o trabalho antigo. No dia seguinte, as aulas dos dois são combinadas porque a turma vai para um acampamento. Eles têm que formar um grupo de 4 e acabam ficando com a Kaio e um cara chamado Misaki. Acontece que o Misaki era o cara que o Taiga brigou no começo. No acampamento, o Misaki, que é fã de animes, está lendo um mangá, quando uns caras chatos começam a provocar ele e jogam um amuleto dele na água. Ele pula para pegar, mas não sabe nadar, e o Taiga chega para salvá-lo. Quando eles saem da água, o Taiga diz que não precisa de amigos. O Misaki, então, diz que o Taiga será o amigo dele. No final, eles se recusam, e quando voltam pro acampamento, o Taiga percebe que esqueceu a jaqueta. Ele pede pra Nao ir buscar para ele, mas ela se perde no caminho e entra em um túnel escuro. Ela começa a ter lembranças da infância, da época em que perdeu os pais, e tem um ataque de pânico, gritando o nome do Sou. O Taiga a encontra e a salva, e ela pede desculpas por ter se assustado. Ele diz que não tem problema, que ele é quem devia pedir desculpas por ter tentado ficar com ela, já que sabe que ela gosta de outra pessoa. Ela então conta que os pais dela morreram e que está apaixonada pelo tio. O Taiga sugere que sejam amigos para não perder contato com ela. No dia seguinte, ele conta pro Misaki que foi rejeitado e que agora é amigo da Nao. O Misaki conta a mesma coisa pra Kaio, e ela parece um pouco aliviada, mas o Taiga não parece pensar a mesma coisa. Ele fica meio confuso de ser só amigo dela. À noite, ele toma coragem e manda uma mensagem pra ela, perguntando se eles podem estudar juntos no dia seguinte. Outro dia, quando a Nao chega na escola, vê a Kaio chegando com um cara de moto, bem estilo bad boy, e fica surpresa. Ela não é a única que fica surpresa. Depois, ela e o Taiga se juntam para estudar, e depois de um tempo, ela adormece. Ele aproveita a situação e a beija, o que deixa ela bem surpresa. Ele se desculpa e sai correndo. Aí, eles apresentam uma nova colega que foi transferida, a Miyavi. Ela é bem parecida com a Nao, já que também tem dificuldades para socializar. As colegas dela zoam ela e o Taiga se aproxima dela para ser amigo. Eles vão almoçar juntos e a Nao, que tá meio com ciúmes, vê tudo. Depois, ela vê ele correndo atrás da Miyavi na escola, dizendo coisas legais para ela não se sentir mal por causa dos outros. Acontece que as colegas da Miyavi continuam
continuam a zoar ela, e a Nao também descobre os problemas que o Taiga teve com a mãe, e que isso o fez agir como um idiota e se meter em confusões. As palavras do Taiga fazem efeito, e a Miyavi consegue finalmente fazer amizades. A Nao vê tudo isso e fica com ciúmes, mas não só ela, o Misaki também viu tudo. Ele então conversa com a Nao, e ela conta pra ele que está incomodada com a proximidade do Taiga com a Miyavi. Ela diz que ele é uma ótima pessoa e que a briga que eles viram no começo aconteceu porque o Taiga estava defendendo o Misaki. Ela percebe o amor que o Taiga sente por ela e o que ele fez por ela. Ela agradece ao Misaki e sai correndo para encontrar o Taiga. Ela chega na sala de aula e o encontra com a Miyavi. Sem hesitar, ela declara que gosta dele e que está com ciúmes. Para sorte dela, a Miyavi diz que ele é só amigo dela e a tranquiliza. Então, a Nao diz que quer ficar com ele. O Taiga fica surpreso e a abraça. Depois, a gente vê que, com o tempo, os dois passam bons momentos juntos. Aí chega a hora da prova de fogo para ele. Ele pede para Nao combinar um encontro com o tio dela para ele poder ficar a sós com ele. O Taiga, com medo, pede pro Sou deixar ele namorar a Nao, dizendo que vai cuidar dela, mesmo que morra no processo. O Sou não gosta muito da ideia, porque se ele morrer, não vai poder protegê-la. Bem lógico, né? No final, o Sou não dá o aval para ele, porque a resposta dele foi muito burra. O Taiga vai embora de coração partido, porque quando a Nao chega, o Sou diz que ele não aceita o relacionamento deles. Ela vai atrás do namorado dela e mais tarde a gente vê o Sou pensando em todos os sacrifícios que fez para criar a Nao, uma tarefa não tão fácil, já que ele nem sabia cozinhar, nem como lidar com uma criança. Ele está com raiva e não fala nada para ela. À noite, a Nao não consegue dormir e vê o tio dela falando com a antiga colega de trabalho que está lhe apresentando um novo projeto para ele se juntar a ela e poder seguir os sonhos dele. Ela finalmente entende que a ideia da cafeteria não foi dele, mas que ele se viu meio que obrigado a isso para ter mais tempo para ela. Ela se sente mal e fica com raiva porque ele não conseguiu seguir os sonhos dele por causa dela, mas o Sou não se importa, porque a felicidade dele é ver o sorriso da Nao. No dia seguinte, enquanto eles estão dando um passeio, o Taiga diz pra Nao que pretende conversar com o Sou para tentar acertar as coisas. Aí, eles encontram o namorado da Kaio, que está beijando outra garota. O Taiga reconhece o cara da briga do começo e começa a provocar os dois, porque a briga do começo foi o Taiga defendendo o Misaki dos caras que eram amigos desse bad boy. A briga quase rola, mas no final, nada acontece. Depois, a gente vê o Taiga com a Kaio e ela está machucada. A Kaio parece estar tão apaixonada que está cega de amor. Ela briga com todos os amigos dela e vai embora. A gente entende que ela sabe que o bad boy fica com outras garotas, mas só dá em cima dela. Ao mesmo tempo, a Nao recebe uma mensagem da Kaio pedindo para ela salvá-la e dando um endereço. Ela vai pro local, mas era uma armadilha. O Taiga recebe uma mensagem do bad boy dizendo que está curtindo de novo na oficina dele. Ele corre para lá, mas encontra o Misaki antes e conta tudo para ele. O Misaki vai contar tudo pro Sou e o Taiga corre como um louco, pensando nos bons momentos que teve com a Nao e que daria tudo para defendê-la. Ele chega na oficina e o bad boy, com muita raiva do Taiga, começa a dar uma surra nele. O Taiga decide não lutar para que o cara tire a raiva dele, mas pede para ele soltar a Nao. O bad boy, depois de dar uma surra no Taiga, é atacado pelo Misaki, que joga molho picante nele. O cara, que parece ser bem medroso, foge porque não gosta de tempero. A Nao consegue escapar e o Misaki entra na casa do bad boy para procurar a Kaio, que parece ter sido sequestrada. Depois que a situação se acalma, a Nao finalmente agradece ao tio por tudo o que ele fez por ela e diz que agora é hora de ele realizar os sonhos dele, já que ela tem alguém para protegê-la. O Taiga diz que vai cuidar dela, que vai dar boas-vindas a todos os dias, mas que na verdade ela quem o salvou, porque o cara da briga do começo na chuva era ele, e a pessoa que deu o guarda-chuva e o suco para ele era a Nao. Isso tocou o coração dele. Depois disso, ele vai para casa e pede desculpas para a mãe por ter sido um idiota, porque ele se sentia sozinho, mas agora ele tem algo para lutar. Com o tempo, a Nao vai de bicicleta para a escola e o Sou a acompanha como fazia quando ela era pequena. Ele diz para ela não pensar que os sonhos dele foram arruinados por ela e que só de ver o sorriso dela, ele já fica feliz. Ele deixa ela ir e se lembra da época em que ela era pequena, mas agora ela está com o Taiga. Os dois passeiam pela cidade e vão para a praia, onde passam um momento romântico.
rico. No final, ele junta 108 pontos para comprar um buquê de flores e pedir ela em casamento. Parece que ele demorou 9 anos para juntar os 108 pontos, mas no final ele pede ela em casamento e os dois ficam felizes. E é assim que termina nosso resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar um like, comentar o que acharam desse dorama. Já aproveita para assistir esse vídeo que está aparecendo aí na tela.